Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Geral e do Brasil, a história crítica do nosso Brasil e também de acontecimentos fora do nosso país. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil, pegando então o período colonial que vai do século XVI até o século XVIII, ok? Pois bem, antes de nós começarmos a aula, se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgar este canal, com seus amigos, com pessoas que você gosta de compartilhar aquilo que é bom. Ative o sininho para poder receber notificações do nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos responder algumas perguntas que são interessantes e fazer uma reflexão sobre essa temática. Vamos lá? Ok, bom, a escravidão no Brasil, ela chegou de uma forma interessante. Quando eu falo da escravidão, eu estou falando da escravidão dos povos africanos, ok? Bom, na verdade já havia uma tentativa de escravizar os índios, mas não é isso que nos interessa nessa aula. Nós queremos estar refletindo um pouco sobre a escravidão africana no Brasil. Bom, antes que tudo, é bom entender que os negros que vieram da África para o Brasil, eles vieram de lugares diferentes. Bom, a origem que nós temos dos povos que aqui chegaram é em Moçambique, Angola e na região em que esses povos vieram, outros também chegaram em partes do continente americano e que também vieram de outras nacionalidades, de outros povos além de Moçambique e Angola. Mas no Brasil, principalmente Angola e Moçambique. Bom, uma coisa interessante é que os negros que vieram para a América e vieram como mão de obra escrava, além de Brasil, o destino era Estados Unidos, Colômbia, Equador, Cuba. Todos esses estados na América, eles receberam os escravos que saíram da África para poder desenvolver principalmente a monocultura dentro desses países na América, ok? Segundo o site da BBC News, é dito que os barcos ou as embarcações que vieram da África, quer seja ela embarcação do Brasil ou de Portugal, somaram em média 9.000 viagens de todo esse período de aproximadamente 3 séculos de escravidão aqui no Brasil. E chegaram em nosso Brasil aproximadamente 5 milhões de escravos. Muita gente, e assim se mantinha uma atividade no Brasil à base da mão de obra escrava. Bom, a escravidão ela era uma prática social em que o direito de liberdade não era respeitado. Então, o negro que aqui chegava, ele era de propriedade privada, porque o negro ele era considerado na época por muitos como uma mercadoria, um produto. Alguns até sustentavam a ideia de que o negro não tinha alma. Então, se ele não tinha alma, ele era uma mercadoria. Ele poderia ser trocado, por exemplo, por sabão, aguardente ou por armas. Isso vai do interesse de quem faz a negociação dos escravos que eram tirados da África dentro das suas casas e eram trazidos para a América e aqui em especial no Brasil para poder sustentar um tráfico em que Portugal era o principal ator dessa desgraça dos povos africanos. Mas bem, a escravidão negra no Brasil, a gente precisa entender de 2 momentos. Primeiro, a produção da cana-de-açúcar no Brasil e, em um segundo momento, a descoberta do ouro, o período da mineração. O que é interessante entender é que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil em 1500, o que eles buscavam na verdade era ouro, prática, porque esta era uma busca que se fazia dentro de uma política econômica mercantilista dos estados de Portugal e Espanha. Só que, ao chegar no Brasil, os portugueses não encontraram o ouro e a prata que eles tanto queriam. Diferentemente do que aconteceu com os povos pré-colombianos, os povos ameríndios, em que a Espanha passou a dominar, como incas, maias e astecas. Aí você encontra uma certa, da parte da coroa de Portugal, um certo desânimo
né, por não encontrar esse metal precioso. Então o que vai acontecer? Os portugueses eles vão voltar e somente depois de 3 décadas é que eles retornam para o Brasil. E por que eles retornaram para o Brasil? Porque o Brasil estava sendo saqueado por piratas. E diante dessa situação, principalmente ingleses e outros povos da Europa, começaram a saquear a madeira do Brasil. Só nessa situação é que Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas eles tinham algumas perguntas que precisavam serem respondidas para que pudesse colonizar o país. Na verdade, a colônia, o país só vai acontecer depois da independência com Dom Pedro I. Mas o que eles precisavam? Primeiro, entender qual era o tipo de atividade que eles deveriam trabalhar aqui nas terras. Então, que tipo de empreitada daria resultados para Portugal? Eles precisavam entender isso. Segundo, qual seria a mão de obra que eles utilizariam para desenvolver essa empreitada? E terceiro ponto, eles precisavam entender com qual dinheiro eles usariam para resolver as outras questões que nós já mencionamos, ok? Bom, para responder à primeira pergunta, o que fazer? Eles buscaram experiências em outros lugares. E eles encontraram na África uma produção em que já era experimentada pelos negros africanos e que aí, por conta do solo e também das condições climáticas parecidas com a da África, eles decidiram plantar cana-de-açúcar no Brasil. Bom, cana-de-açúcar, beleza. Mas se vai plantar cana-de-açúcar, logo vamos usar quem tem a experiência. E aí os negros africanos, eles tinham essa experiência. E um fator importante ajudava nisso. O que ajudava? A escravidão no continente africano era permitido. Eles faziam entre os próprios povos da África escravidão, né? Eles invadiam vilas, saqueavam as vilas, eles tomavam muitos como escravos e levavam para lugares onde a coisa deveria ter um destino de uma mão de obra escrava, ok? E a terceira situação que os portugueses precisavam resolver era, bom, qual é o dinheiro que a gente vai utilizar? Portugal não tinha esse dinheiro, mas existia no continente europeu os holandeses. Esses, eles sabiam como comercializar o açúcar. Daí então a parceria do Brasil com os holandeses para que o dinheiro fosse investido e os lucros dessa empreitada fosse dividido entre Portugal e também a Holanda. Bom, aí a gente entende a partir dessa situação porque é que o Brasil começa a sua mão de obra escrava com os negros vindo, lógico, do continente africano, como a gente já mencionou, e quem esteve por trás para poder ajudar o Brasil a desenvolver essa empreitada. Bom, os negros que aqui chegaram em momentos diferentes, né, já que são 3 séculos de colonização que a gente vai encontrar no Brasil, a gente entende o primeiro momento, o desenvolvimento do Nordeste, porque é a área onde vai se desenvolver bastante a produção do açúcar. Em especial a gente destaca Bahia e Pernambuco. Na região Sudeste, São Vicente, e aí nós vamos ter o principal centro de desenvolvimento das primeiras províncias no Brasil, no Nordeste. Então vai ser o desenvolvimento por conta da produção do cana-de-açúcar, que é muito forte aqui no Nordeste. Agora, quando você observa uma mudança na chegada dos negros do Nordeste para a região Sudeste, como a gente vai entender esse deslocamento? A gente vai entender por conta da mineração, ok? Mas só uma informação que é interessante é que os negros que chegavam da África, cerca de 15% dos negros, eles iam para a Bahia. Então era o local onde mais se recebia negros oriundos do continente africano. Depois, com a descoberta do ouro, aí o eixo se desloca e Rio de Janeiro vai ser o principal lugar em que os negros eles vão desembarcar vindo do continente africano. Bom, na lavoura de cana-de-açúcar, nós encontramos uma mão de obra em que os trabalhos são feitos a partir das condições físicas. Por isso, o escravo mais caro vai ser aquele mais forte, o jovem,
aquele que tem condição de dar mais resultados para aquele que está investindo nesse tipo de empreitada, né, que eram os engenhos que foram produzidos aqui na região do Nordeste. Uma coisa interessante desse período é que a gente encontra um comércio bastante lucrativo para Portugal, porque Portugal, quando fazia a captura desses negros africanos, né, para trazerem para a América, eles compravam os negros, né, como eles chamavam, em lotes, ou seja, em grupos, e esses negros que eram comprados em grupos, quando eram vendidos aqui no Brasil, eles eram vendidos por cabeça. Então isso dava um lucro muito grande. Os negros, eles resistiram de diversas formas. Desde a viagem que eles faziam, muitos se lançavam no mar como forma de resistência. E aqui também no Brasil, durante os trabalhos, eles sofriam maus tratos. Muitos eram abusados, mulheres eram estupradas. E uma forma de resistir era fugir. Nessas fugas que eles faziam, eles buscavam lugares distantes. Hoje no Brasil nós temos diversos quilombos, e aqueles que vivem, né, dentro desses quilombos, os descendentes de quilombolas, a lei assegura terras para que eles possam viver diante de toda uma complexidade de vida em que os seus antepassados viveram. E eu gostaria aqui de citar três em especial. O Quilombo dos Palmares, o mais conhecido, o mais importante de todos eles, porque serviu de modelo e de exemplo para muitos. E a comunidade de quilombola do Lambedor, no estado de Pernambuco, na cidade de Lagoa Grande. Eles até hoje guardam coisas que estão ligadas ao período do Império. E também uma comunidade em especial em Tijuaçu, né? Daí então um abraço para o professor Eli e a professora Eliette, né, que guardam a memória daqueles que deram origem a Tijuaçu, aqui na Bahia, próximo de Senhor do Bonfim. Bom, eles colaboraram bastante com a produção de uma cultura, né, e que essa cultura foi deixado para os nossos dias como uma herança. A dança, a culinária, festas religiosas, uma diversidade de coisas, né? A religião, né, que eles praticaram dos ancestrais, né, também hoje é bastante forte, principalmente na Bahia e também no Rio de Janeiro, do candomblé de origem afro, e daí surge a Umbanda, né, que já são elementos da matriz africana com aquilo que foi sendo trabalhado aqui no Brasil. Da culinária, né, todos já ouviram falar e gostam do famoso acarajé, o vatapá, muguzá e a feijoada, né, que é tradição em muitos lugares do nosso Brasil. Bom, fato importante de toda essa história em que o Brasil viveu de escravidão é que hoje nós temos uma herança de negros vivendo uma herança social bastante complicada. É só você observar a sociedade brasileira nos dias de hoje, como a complexidade de coisas chegam em uma situação muito mais ampla para os negros do que para outros grupos sociais, né, no nosso Brasil. Então, a escravidão, ela trouxe uma complexidade de coisas para o negro, não somente no período de colonização ou de império. Até hoje há uma diversidade de coisas, e o Brasil, né, está dentro desse contexto, buscando entender essas problemáticas e trazendo uma melhor condição para os negros no Brasil, procurando ajustar situações perdidas no tempo, e que é preciso poder dar condições de igualdade para as classes. Bom, ao longo do tempo, os homens começaram a produzir leis que pudessem favorecer os negros. Daí, em 1850, Eusébio de Queiroz, ele vai trazer uma lei que vai proibir o tráfico de escravos. Em 1871,
a lei do ventre livre vai tornar livre todos os que nascem filhos de escravos. Depois, a lei do sexagenário, que dava liberdade àqueles que, após os 60 anos, eles pudessem ter a sua liberdade garantida. Mas o que é interessante é que não muitos chegavam a essa idade, porque a média de vida de um negro no Brasil, de um escravo, era muito curta. Ele morria ainda na sua juventude, entre os 25 ao máximo de idade que chegava aos 37. E a lei do sexagenário era algo que na verdade não resolvia muito a situação para eles. Mas o que a gente percebe diante dessas leis que são criadas é uma liberdade que vai chegar para os negros no Brasil de forma lenta, de forma gradual, até que muita coisa começa a acontecer no Brasil, inclusive muitos grupos que vão lutar pela liberdade dos negros escravos do Brasil, e o que está acontecendo também fora do país vai ter uma influência para que o Brasil ele dê a liberdade aos escravos. No século XIX está acontecendo o imperialismo, e a necessidade de expandir mercado faz com que o Brasil ele seja visto como um lugar importante para a chegada de mercadorias da Europa, mas é preciso tornar os escravos livres e que a mão de obra agora seja assalariada para dar condição de ter um grande mercado consumidor. Somado a isso, outras situações estão acontecendo e vai favorecer para que em 1888 a princesa Isabel ela assine a Lei Áurea, a lei que vai dar liberdade, vai ser a abolição, o fim da escravatura no nosso Brasil. Ok, amigos? É isso aí que nós temos para hoje, e que essa aula possa te ajudar a dar uma visão daquilo que foi a escravidão no Brasil durante 3 séculos de escravidão brasileira. Até a próxima.